bem-vindos a mais um Evangelho Terapia. Vou lembrar a vocês, quem não sabe, aqui a casa tem vários atendimentos, como também estudo. Dia de segunda-feira, no caso hoje, temos o Evangelho Terapia que se inicia às 19 horas. Também temos na sexta-feira o Encontro da Juventude, que começa às 17h30. Também temos os estudos online, que na terça-feira tem o estudo do ERG, que a gente já está terminando, né? O estudo do ERG 2. Quem quiser participar do ERG 1, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, você pode estar dando seu nome ali na recepção, porque no próximo ano, já no início, a gente já vai iniciar uma nova turma, tá bom? Aos sábados temos também as palestras públicas e também a vibração. Nós iniciamos tudo ao sábado a partir das 13h30, ou seja, às 15h30 já iniciamos, fechamos o portão e vamos iniciar a vibração aqui. 17h é que se inicia a palestra, tá? Também temos os estudos de Joana de Anjos, que acontece às quinta-feiras, às 21h. Esses estudos são online, tá bom? Pelo Google Meet. Também temos o do André Luiz, que é quinzenal. Também temos os estudos aos domingos. Por hora, os estudos aos domingos não estão sendo porque terminamos o livro que foi da mediunidade. Só no próximo ano que vai se iniciar, que é o domingo às 16h30. Qualquer outra dúvida que vocês tenham, é só passar na recepção, perguntar que eles vão dando informações. Também nas nossas redes sociais, no caso do Instagram e Facebook, se você quiser também estar mandando alguma pergunta, alguma dúvida, nós estaremos também respondendo a todos vocês. Vamos agora fazer uma leitura inicial do livro Minutos de Sabedoria, do Pastorinho. O capítulo é 211 e diz assim: Não pretenda que todos pensem como você. Cada pessoa está num grau de diferente evolução, num grau de diverso da grande subida. Ninguém possui a verdade total, porque a verdade absoluta e total é Deus, o infinito. Ninguém, ser finito, pode conter o infinito. Busque a verdade para si mesmo, mas não obrigue ninguém a pensar como você, tanto quanto não gostar que os outros lhe controlem o pensamento. Então é com essa mensagem que eu convido a todos vocês para fazer a nossa prece inicial. Quem quiser pode fechar os olhos para poder ter uma maior conexão com Deus, com a espiritualidade que aqui está. Senhor Deus, Jesus, irmão maior, espiritualidade amiga, irmã Sheila querida, que conduz os trabalhos aqui dessa casa. Toda a espiritualidade que aqui estão, encarnados e desencarnados. Gratidão por esse momento tão maravilhoso de Evangelho Terapia. Que as palavras benditas do Cristo possam preencher nossos corações e tirar todas as mazelas que adentramos. Que possamos estar seguindo firme em direção ao amor maior, que é Deus. Abençoa, Senhor Deus, o nosso amigo Estácio, que vai estar fazendo o Evangelho Terapia de hoje, intuindo, iluminando, para falar do Evangelho do Cristo. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, Maria de Nazaré, fica conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Então, como é de costume, a gente iniciar a nossa evangeloterapia, a gente começa pela questão do Livro dos Espíritos, e hoje a gente
vai falar sobre a questão 33, que fala lá das causas primárias do livro primeiro. E Kardec, ele indaga os espíritos perguntando dessa forma: a matéria, mesmo elementar, é suscetível de receber todas as modificações e adquirir todas as propriedades? E os espíritos respondem a Kardec: sim, e isso é que se deve entender quando dizemos que tudo está em tudo. Aí Kardec faz mais uma observação sobre essa primeira questão. O oxigênio, o hidrogênio, o azoto, o carbono e todos os corpos que catalogamos como simples não são senão modificações de uma substância primitiva, na impossibilidade em que estamos até o presente de retornarmos, a não ser pelo pensamento. E essa matéria primitiva, esses corpos, são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los como tais até a nova ordem. Então, sobre essa questão, nós podemos entender quando a gente está estudando química, tem a tabela periódica que fala sobre todas aqueles elementos químicos, e todos eles são, como se eles fossem tirados de um único elemento formado, modificado, como diz aqui na questão. Eles são modificados de um único elemento, que é o fluido cósmico universal, que ele, através de toda essa variação de modificação que a espiritualidade, que cuida da formação de tudo que é matéria, de tudo que existe no universo, que são os co-criadores juntamente com Deus, eles conseguem manipular todo o que nós podemos chamar de éter, ou hálito de Deus. E eles vão na manipulação, fazendo a manipulação, e vão criando tudo, da molécula até quando a gente vem nessa nossa transformação, que a gente passa pela fase de mineral, aí passa pela fase animal, e depois a gente vem quando o espírito já tem adquirido instintos, sensações e outros tipos de virtudes. Aí o espírito ele passa a ser um espírito de verdade, que é o espírito humano. Eles conseguem fazer essa manipulação no elemento e conseguem fazer com que o nosso espírito possa ter a forma humana. Aí Kardec continua aqui. Essa teoria, que é a questão 33A, essa teoria parece dar razão à opinião daqueles que não admitem na matéria senão duas propriedades essenciais, a força e o movimento, e que pensam de todas as outras propriedades não são senão efeitos secundários segundo a intensidade da força e a direção do movimento. Aí os espíritos respondem a Kardec: essa opinião é exata, é preciso ajuntar também, segundo a disposição das moléculas, como vês, por exemplo, no corpo opaco, que pode se tornar transparente e vice-versa. O nosso espírito e o perispírito, que são os três elementos que formam o corpo humano.
nosso corpo físico. Tem a matéria, que é o corpo físico, o perispírito, que é o que modela esse nosso corpo que hoje a gente tem, e o espírito, que é o perispírito, protege ele como se fosse uma espécie de uma cápsula. E para que haja essa formação, essa manipulação do perispírito, aí tem que haver a força e a direção que a espiritualidade superior, responsável pela essa transformação do espírito ou do elemento universal, possa estar fazendo todo tipo de formação, toda manipulação. É por isso que na natureza a gente vê milhares e milhares de pássaros, animais diversificados. Não tem um que seja igual ao outro. Podem ser parecidos, mas nem a própria genética deles não é igual. Assim como nós também humanos, nem as digitais são iguais no planeta inteiro. E aqui, quando fala sobre essa questão dos elementos, eu vou ver aqui uma parte onde o Miramês ele faz uma observação também, o espírito Miramês. Ele fala sobre essa questão e é intitulada A Força de Deus. Aí ele fala assim: é bom de alvitre que percebamos a força de Deus em tudo que existe e vive, a energia primitiva que circula em todo o universo toma formas variadas de acordo com a vontade divina. Já começa a modificar-se ao desprender da forma geradora, e os Espíritos do Senhor, conhecedores da ciência eterna, trabalham em todas as operações de alta e baixa vibração da molécula primitiva, para que esta obedeça a todas as mutações que correspondem à vontade dominante no grande laboratório da natureza. Então aqui o Espírito Miramês ele quer dizer que durante essa manipulação que acontece, aqui como ele fala dos espíritos que cuidam da ciência eterna, lá juntamente com Deus e os outros espíritos crísticos, eles podem manipular e formar qualquer tipo de elemento, qualquer ser, qualquer coisa que vai existir no planeta. Porque Deus, ele a todo momento, ele está formando e transformando espíritos, e nós também ainda estamos na busca da evolução, estamos buscando evoluir cada um da melhor forma como pode, e aí a gente vai também haver essa transformação do nosso espírito. Aí quando ele fala aqui na parte, nessa questão 33A, que fala sobre o que a gente pode se tornar transparente, é à medida que nós vamos nos melhorando, vamos adquirindo virtudes e o nosso espírito vai evoluindo, o nosso perispírito ele vai ficando menos denso, e aí a gente vai conseguindo ficar mais transparente e não sendo assim tão visto por aquelas pessoas que têm a mediunidade de vidência. Então, agora a gente vai passar para o Evangelho, e hoje a gente vai falar do capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Os laços de família fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Aqui no item 18, fala o seguinte: os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que o destrói. Os espíritos formam um espaço
grupos ou famílias unidos pela afeição e pela simpatia e semelhança nas inclinações. Esses espíritos, felizes por estarem juntos, procuram-se. A encarnação não os separa, senão momentaneamente, porque depois da sua reentrada na erraticidade, reencontram-se como amigos e retornam, como quando retornam de uma viagem. Então essa parte aqui tem algumas religiões e outras doutrinas que é considerada materialista, e eles não acreditam na reencarnação. Eles acham que quando a gente desencarnar, quando a gente morrer um dia, vai para o túmulo e pronto, acabou-se. Ali, quem fez coisas boas vai para o céu, quem fez coisas ruins vai, de certa forma, vai para o inferno. Mas, como o Evangelho nos diz, quando cada um de nós desencarna, e aquelas pessoas também de nossas famílias, os nossos amigos, aquelas pessoas que a gente teve uma afeição boa, porque aqui na Terra nós temos os laços afetivos, nós também temos aqueles desafetos, aquelas pessoas que a gente infelizmente não consegue perdoar, ou que não consegue nem olhar na cara da pessoa muitas vezes. E quando a gente chega do lado de lá no plano espiritual, que aqui ele chama de erraticidade, é o período que a gente vai vai estudar, vai tentar reformular um novo projeto reencarnatório, para que a gente possa, quando retornar, a gente possa tentar fazer uma coisa melhor do que o que a gente pode estar fazendo agora. Porque às vezes a gente acha assim, não, mas daqui para frente eu vou tentar melhorar. Só que tem outros mais que conseguem se melhorar mais do que nós ainda. Assim, eles já vêm buscando isso antes de nós, ou às vezes até depois de nós, mas eles conseguem, de uma certa forma, muitas vezes pela a evolução deles um pouco mais avançada já, a gente notar que eles conseguem evoluir mais rápido do que qualquer outra pessoa. Então essas pessoas, esses espíritos, eles vão, quando chegar na erraticidade, muitas vezes a gente não encontra, às vezes um pai, ou a mãe, ou um irmão, ou um amigo, aquele ente querido que partiu do plano material para o plano espiritual. E aí a gente fica, quem aqui já assistiu o filme Nosso Lar, lá mostra aquela senhorinha que desencarnou mais o esposo dela. Eles desencarnaram próximo um do outro, só que ela achou que ia encontrar ele lá na colônia Nosso Lar. E aí ela chegou e procurou, conseguiu encontrar André Luiz, e aí André Luiz foi e falou para ela que nem todo mundo tinha essa oportunidade como ela teve, de ter sido resgatada e estar naquela colônia naquele momento. Talvez que ele pudesse ter feito outras coisas erradas ou não tivesse buscado o melhoramento dele durante aquela vida. E aí eles não conseguiram se reencontrar, porque dependendo do nosso grau de evolução ou da nossa moral, nós seguimos destino diferente. Todos nós vamos para o plano espiritual, mas alguns podem subir um patamar mais e outros podem ficar em um lugar não muito agradável, que assim a gente espera não estar por lá, estudando e praticando o Evangelho de Jesus. Então aqui continuando, frequentemente, mesmo eles se seguem na encarnação, onde se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando em conjunto para o seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não estejam, por isso não estão menos unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam sobre os que estão cativos, os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários. Aí aqui nessa parte aqui fala que
mesmo assim, tendo aqueles parentes do lado de lá, do lado espiritual, e nós aqui do lado material, eles estão lá torcendo pela nossa evolução, pelo nosso crescimento moral e espiritual, e muitos deles, às vezes, pedem a permissão para reencarnar. Às vezes, quando eles veem que a gente está ali no fundo do poço e dizem assim, não, aquele ali não vai conseguir se levantar sozinho não, vai precisar de uma ajudinha. Aí ele vem, consegue ser cedido a oportunidade dele vir ajudar como missão, e aí aquele espírito vem, espírito amigo ou familiar, e reencarna ou na família ou em algum lugar próximo, aonde ele possa conseguir contribuir com o crescimento daquela criatura. E é isso que acontece. E aí assim, às vezes tem gente que acha que quando a gente morrer, a gente não vai chegar lá, não vai conseguir, não vai ver as outras pessoas, ou talvez que veja, mas não veja assim, como se fosse um pai, ou uma mãe, ou um irmão, ou um grande amigo de longas datas. Aí aqui continuando, depois de cada existência, deram um passo no caminho da perfeição. Cada ser mais depurado, não perturbado mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Eles podem, pois, assim, percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum prejuízo afete sua muita afeição. Então, assim, se nós estamos aqui no plano material, e aí quando a gente desencarnar um dia, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser qualquer dia desse, a gente ainda não tem essa permissão para saber, mas quando a gente chegar do lado de lá, nós vamos reencontrar todos aqueles amigos, aqueles familiares, porque assim, nós tivemos várias e várias encarnações, só que nós não sabemos quem foi nosso pai na encarnação passada, quem foi nossa mãe. E quando a gente chegar do lado de lá, a gente não vai se reconhecer como pai e mãe, ou como filho, ou como irmão. Assim, como irmão aqui no plano material. Mas quando chegar do lado de lá, nós vamos nos reconhecer como irmãos pelo laço mesmo de Deus. Que assim espera um dia, todos nós, quando a gente chegar no grau maior da evolução do Espírito, todos nós vamos ser considerados irmãos em Cristo. Aqui continuando no item 18. Entenda-se que se trata aqui da afeição real da alma à alma, e que a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que não se unem neste mundo, senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Não há de duráveis senão as afeições espirituais. As afeições carnais se extinguem com a causa que as fez renascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma existe sempre. Quanto às pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas uma à outra. A morte as separa sobre a terra e o céu. Então, nesse parágrafo aqui fala assim, quando a gente constrói aqui uma família, às vezes tem uma esposa, tem um marido, tem aqueles filhos, aí principalmente assim, falando dessa parte do casal. Muitas pessoas hoje em dia, que são mais ligadas à questão material, eles preferem casar ou com o homem ou com a mulher, muitas vezes pelo interesse material, pelo aquele poder aquisitivo daquele homem ou daquela mulher, achando que vai conseguir encontrar a felicidade momentânea, né? É claro, porque aqui a nossa felicidade é só momentânea. E quando chegar do lado de lá,
como eles foram unidos apenas pelos laços materiais, que é o laço do interesse, quando chegar do lado de lá, eles não vão ter nenhum tipo de laço de afeição, porque aqui, já que eles não tiveram nenhum laço de amor, nem de carinho, nem de afeto pelo outro, é claro que quando chegar do lado de lá, eles não vão nem se reencontrar. Pode ser que eles se vejam um com o outro, mas é assim, não, essa pessoa aqui para mim que eu já vi em algum lugar, só que ele não deve lembrar que estava junto com ele lá na terra. E aí, aquelas pessoas que se unem verdadeiramente pelo amor, pelas paixões, quando chegar do lado de lá, eles se encontram. Assim como a gente também já viu no filme Nosso Lar, que tem aqueles casais que ou morreram juntos, ou desencarnaram perto um do outro, assim, de dias diferentes, e eles se reencontram lá, são resgatados logo, pelo mérito de cada um deles, e aí eles vão e se unem lá. Aí eles se reconhecem como marido e mulher, só que aí eles têm aquela relação de irmãos, ali eles andam de mão dadas, abraçados e tudo, mas é aquele laço mesmo de carinho, não como essa questão material. Aqui no item 19, a união e a afeição que existe entre os parentes são indício da simpatia anterior que os aproximou. Também se diz, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não tem nenhuma semelhança com de seus parentes, que ela não é da família. Dizendo isso, enuncia-se maior verdade do que se crê. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco, ao contato dos bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e suas antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como ocorre na Terra entre as raças e os povos. Então, aqui nesse item 19, fala sobre a questão de pessoas, dessa questão muito na questão de adoção também. Tem a questão da adoção e da gente nascer dentro de uma família e achar que é totalmente diferente daquelas pessoas que estão ali ao nosso redor. Aí a gente fica assim, meu Deus, eu sou uma pessoa assim tão paciente e já os outros são tudo agitados, só fala gritando, xinga muito e eu vivo assim no meio deles, mas a gente fica se perguntando se realmente a gente tinha que nascer mesmo naquele meio familiar. E aí o Evangelho nos diz que os bons e os maus eles reencarnam um no meio dos outros, que é para quando o mal, os do mal, aprender com os bons, vendo os exemplos que eles vão fazendo, as coisas certas, aí eles vão aprendendo e compreendendo. E os maus vão servir de prova ou de expiação para os bons, para que eles possam se elevar um pouco mais ainda e ajudar esses maus a se elevar na caminhada deles. Porque quando eles falam aqui desses maus, são aqueles espíritos ainda primitivos, que saíram da parte primitiva e vão encarnar pela primeira vez num planeta de provas e expiações. Ali é como se fosse a gente chegasse na primeira série, muitas vezes a gente não soubesse nem escrever e nem ler direito. Aí tinha aqueles outros que já são mais avançados, aí eles vão chegar ali, a pessoa diz assim, não, pai, me ajuda aqui, eu não estou entendendo aqui não. Aí a pessoa vai lá e explica direitinho. Assim também é a nossa vida. Alguns que já nascem com a
uma sabedoria, mesmo sendo muitas vezes mais jovem, ou hoje em dia, assim, antigamente a gente acreditava muito assim, nas coisas daqueles pessoal bem mais velho, porque eles tinham assim, uma sabedoria que a gente não imaginava assim, e ficava pensando, não, acho que ele viveu esse tempo todo, e de lá para cá ele veio adquirindo essa sabedoria, e veio vivendo, sofrendo, aprendendo, e aí hoje ele está repassando o que ele aprendeu. E quando chegar do lado de lá, com certeza ele vai ser recebido de braços abertos. Agora, aquelas pessoas que muitas vezes aprendem as coisas e não colocam em prática, não ajudam o irmão, nem praticam a caridade, essas pessoas, infelizmente, vão ficar reprovadas. Vão ter que voltar novamente para poder tentar tudo de novo. E aí, não é coisa muito boa, não. Porque quando a gente se repete, às vezes, só um ano na escola, a gente já fica imaginando, oh meu Deus, mais 365 dias de novo assistindo aula, a mesma coisa que eu vi. E assim vai ser a vida de quem vem e não aprende o que tem que ser aprendido. Então aqui nós vamos passar para o item 20. O temor do aumento indefinido da parentela, em consequência da reencarnação, é um temor egoísta, que prova não se sentir um amor. Um amor bastante amplo para transportá-lo sobre um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos, ama-os, pois menos que se tivesse apenas um, mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse temor não tem fundamento. Do fato de um homem ter tido 10 reencarnações, não se segue que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Eles aí não reencontrará sempre senão os mesmos objetos da sua afeição, que lhe foram ligados sobre a terra, sob títulos diferentes, ou talvez pelo mesmo título. Aqui, então, esse aqui ele fala sobre essa questão que nós comentamos um pouco antes. Quando a gente desencarnar, chegar do lado de lá, aí, se a gente já teve 10 encarnações, isso não quer dizer que quando chegar do lado de lá a gente vai encontrar os 10 pais, nem as 10 mães, porque muitas vezes, primeiro quem vai parte do lado de lá é as mães e os pais, dificilmente assim. Hoje em dia não tão dificilmente, mas dependendo da programação de cada um. O filho muitas vezes vai primeiro do que o pai. E aí quando chega do lado de lá a pessoa vai achar que vai encontrar toda aquela família reunida durante todas aquelas 10 encarnações. E aí a gente não sabe o quanto. Muitos deles já ficaram para trás, e a gente já está um passo a mais do que eles, e muitos outros já estão lá, assim, um pouco mais distante de nós, na questão da elevação. E aí, assim, alguns que a gente ainda tem um laço de afeição, nós vamos conseguir ter esse reencontro e provavelmente ficar até no mesmo lar, dependendo da colônia onde a gente for. Porque acredito que em todas as colônias existe assim, um parentesco de cada um de nós para poder nos acolher quando a gente chegar do lado de lá. E tendo o mérito de ser resgatado pela espiritualidade amiga. Aí a gente vai, é acolhido, e chega lá do lado de lá e eles vão e socorrem, já tem um lugar certo. Porque aí assim, tem aquele parente ou aquele amigo que a gente tem uma afeição como se fosse um irmão ou um amigo muito assim, daquele da gente contar todos os segredos para ele. Aí a pessoa vai para a casa daquela criatura, para lá para poder seguir em frente, para poder estudar, trabalhar e
e planejar novamente o que vai ser feito nessa próxima encarnação. Aí aqui no item 21 fala sobre as doutrinas da não reencarnação, que aqui no item 21 fala assim: vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma. As almas sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. São completamente estranhas umas das outras. O pai é estranho a seu filho. A filiação das famílias se encontra, assim, reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, pois, nenhum motivo para se glorificar de ter tido por ancestrais tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ancestrais e descendentes podem ter se conhecido, vivido juntos, se amado e se reencontrarem reunidos mais tarde para estreitar seus laços simpáticos. Então, ainda existe doutrinas no mundo ainda que não acredita assim, que quando a gente desencarnar um dia, a gente possa encontrar nossos familiares do lado de lá, nossos amigos, ou que depois que o corpo material for colocado dentro do túmulo, ali se acaba. Como a gente falou no início, quem fez coisas boas, pregou o Evangelho, praticou a caridade, fez tudo aquilo que era de bom na terra, esse vai ser levado para o céu. E os que fizeram coisas ruins, não conseguiram praticar as coisas boas, esses outros já vão ser levados para o inferno. Essas doutrinas acreditam que vai acontecer isso. E que nenhum de nós vai reconhecer do lado de lá aquelas pessoas que conviveram com a gente. Então a gente vai aqui para o item 22. Isso quanto ao passado, quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação. O destino de algumas almas é irrevogável, fixado depois de uma única existência. A fixação definitiva do destino implica a sensação de todo progresso, pois, se há um progresso, não há mais destino definitivo, segundo tenha bem ou mal vivido. Elas vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. São assim imediatamente separadas para sempre e sem esperança de jamais se aproximarem, de tal sorte que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos e irmãs, amigos, não estão jamais certos de se reverem. É a ruptura mais absoluta dos laços de família. Então, nesse item 22, a doutrina espírita, diferente do que ela retrata sobre essa parte dos não reencarnacionistas, como o Evangelho nos fala que a gente vai se reencontrar com todas aquelas pessoas que nós tivemos afeição, os parentes que um dia viveram com nós nessa vida e talvez em outras vidas passadas que ainda não tiveram a oportunidade de conseguir reencarnar, mas a gente não pode perder a esperança de que um dia, quem sabe, pode ser que algum deles possam vir como netos, como algum sobrinho, como algum vizinho. E quando a gente falou na questão da adoção, muitas pessoas nascem em famílias
diferentes, e aí assim, às vezes a gente julga muito aquela mãe que dá um filho ou abandona, dá para uma família cuidar. Só que aí assim, pelo que a doutrina espírita nos diz, nos fala sobre a justiça divina, muitas vezes aquela mãe que teve aquela criança é como se ela fosse apenas uma mãe de aluguel. Ela teve aquela criatura e ela vai para o lugar onde ela tinha que estar para poder ir lá, mesmo assim, as pessoas achando que materialmente ela era diferente deles, mas espiritualmente ela faz parte daquela família em si, lá no plano espiritual. E aí às vezes a gente julga, meu Deus, como é que uma pessoa pode chegar e ter um filho e dar ou abandonar, e não tem coração uma pessoa dessa, não tem senso de ter uma família. E aqui continuando, com a reencarnação e o progresso que lhes é consequência, todos aqueles que se amaram reencontram-se sobre a terra e no espaço, e gravitam juntos para chegar a Deus. Os que falham no caminho retardam seu adiantamento e sua felicidade, mas não está perdida toda a esperança. Ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam, sairão um dia do lamaçal que estão mergulhados. Com a reencarnação, enfim, a solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados, com o estreitamento dos laços afetivos. Então esse parágrafo aqui fala que nós possamos ter esperança de que, enquanto a gente estiver mergulhado ainda, né, nos laços, nesse lamaçal que é o egoísmo, o orgulho, às vezes a vaidade, aquele pensamento assim de só eu, vou querer as coisas só para você ver, ou ainda tiver ainda uma ligação muito forte com essa questão material, nós nunca vamos conseguir acompanhar aqueles outros irmãos que já foram e já estão mais adiante. E aí, como ele fala aqui da solidariedade perpétua, é quando todos nós estivermos ali unidos por um só motivo e por um único modelo que é Jesus Cristo, nós vamos estar como irmãos, todo mundo unido como irmão na família celeste. Aí aqui no item 23 fala assim: em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. A primeira, o nada, de acordo com a doutrina materialista. A segunda, a absorção do todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. A terceira, a individualidade com a fixação definitiva da sua sorte, segundo a doutrina da Igreja. E a quarta é a individualidade com o progresso indefinido, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de família se rompem depois da morte e não há nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira, não há chance de se rever, contanto que se esteja no mesmo meio. Esse meio pode ser tanto o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável da progressão gradual, há a certeza da continuidade das relações entre aqueles que se amaram, e está aí o que constituiu a verdadeira família. Então aqui nesse parágrafo ele fala sobre os as diferentes doutrinas e as crenças dela, né? Porque na primeira que ele fala, a primeira e a segunda, ele diz
que os laços de família se rompem depois que a gente desencarnar, pronto, acabou-se. Ninguém vai mais viver uma nova vida, ninguém vai ter uma nova oportunidade de se melhorar como espírito, porque aí o espírito é como se morresse o corpo material e o espiritual também se acabasse. E na terceira aqui, que é a doutrina panteísta, eles acham que também tudo se acaba. Quando o corpo material for colocado no túmulo, a matéria vai se unir com a matéria e o espírito ele vai se fixar no espaço, na energia ao qual nós fomos criados, o nosso espírito. E já a doutrina espírita, ela fala sobre a progressão, que é uma das leis que rege essa nossa caminhada. Porque a lei universal, ela tem essa lei de progressão, que ela é gradual, assim como a gente está vendo e está sentindo, que é de acordo com cada reencarnação que a gente vai passando, a gente vai progredindo, tem que ser um pouquinho, mas vida após vida, a gente vai crescendo, vai se melhorando, vai mudando a nossa moral, vai mudando essa parte dos conhecimentos, da sabedoria, vai adquirindo as virtudes, e assim, para que nós possamos pensar, tentar hoje à noite, quando a gente chegar em casa, a gente refletir sobre essa questão do Evangelho de hoje, que nós possamos, para a gente encerrar aqui, que nós possamos assim, chegar em casa e pensar o que a gente está fazendo aqui, o que nós vamos tentar fazer para se melhorar, para que a gente não possa chegar a retornar para um novo planeta de provas e expiações, porque talvez essa possa ser a nossa última encarnação nesse planeta de provas e expiações. E se a gente for vir outra vez para outro planeta de provas e expiações, vai ser outro planeta mesmo, não vai ser mais a Terra, porque o planeta Terra está passando por um processo de provas e expiações para ser um planeta regenerado. E assim, não tem tanto tempo ainda para que chegue nesse momento. Pela uma carta que foi escrita, eu acho que até por Chico Xavier, psicografada por ele, acho que até 2057 o planeta tem feito todo o processo de mudança, de provas e expiações para um planeta de regeneração. Aí, quando ele chegar no planeta de regeneração, quem estiver aqui ou quem vai vir vai sentir a diferença do mundo de hoje para o mundo que vai ser mais à frente. Aí, para que a gente possa refletir, eu vou deixar esse questionamento para vocês. E muito obrigado. E eu vou fazer agora a prece final. Então, para que nós possamos sentir o amor do Cristo, a paz dentro de cada um de nós, que o Divino Mestre Jesus